Você sabia que existe uma carreira sólida, lucrativa, com bastante demanda e que vai continuar em alta pelos próximos 10 anos? Com o mercado financeiro em constante evolução, cada vez mais pessoas e empresas precisam de apoio especializado para proteger e multiplicar seu patrimônio. Neste vídeo, você vai descobrir por que a assessoria de investimentos está entre as profissões mais promissoras da atualidade. Fala, assessores! O meu nome é Alan Caldas e o meu objetivo é fazer o início da carreira de vocês mais fácil. Hoje eu vou te mostrar 5 pontos para você começar na carreira do futuro com o pé direito. O primeiro ponto, como não poderia deixar de ser, é a certificação. Sem a Ancor, você não consegue exercer a carreira de assessor de investimentos. Isso é uma obrigação. Então, se você já é assessor, você pode pular para o próximo tópico, porque esse tópico é para aquele que está se tornando assessor. Mas antes, eu queria te fazer um pedido. Deixa aqui nos comentários a sua percepção sobre a prova, a sua dica sobre a prova para os futuros assessores. A prova da Ancor tem um mínimo de pontos em alguns módulos que você precisa atingir independente da tua nota geral. Então, nos módulos 1, 3, 5, 8 e 15, você precisa atingir ao menos 50% de nota. E a nota geral que você precisa ter para ser aprovado no exame é de 70%. Um outro ponto é que você precisa de tempo para estudar. E na minha experiência, eu digo que 20 dias intensos, eles são suficientes. Se você tiver disponibilidade de ter mais tempo, melhor. Mas ao menos 20 dias de estudo intenso, eles são muito importantes. E por fim, uma dica que eu dou para todos os candidatos que eu entrevistei, que eu contratei, que eu conversei. Faça a prova de maneira presencial. Porque se durante o exame acontecer alguma coisa com a tua internet e a conexão cair, você será reprovado. E a prova não é barata. Então não corra esse risco. Vá lá, vá fazer a prova aqui em São Paulo, ela fica ali na Doc Lobo, vai fazer a prova lá e vai ser muito mais tranquilo para você. Então você fez a prova e agora você tem que escolher um escritório para atuar, correto? Muito provavelmente você fez a prova já sabendo em qual escritório você iria atuar. Essa é uma prática comum entre os assessores, né, os futuros assessores. Os escritórios, eles contratam assessores ainda sem a prova, com a condição de fazer a prova para começar a trabalhar. Porém, eu te faço uma pergunta. Você escolheu o escritório de acordo com o teu perfil? Você sabia que existem perfis de escritório para perfis de profissionais? Então esse é o tópico da nossa próxima conversa. Digamos que você tem um perfil júnior, seja um profissional que ainda não tem muitas experiências de trabalho, está começando agora na assessoria, um cara jovem. Talvez faça sentido você escolher um escritório que te ofereça leads qualificados ou você trabalhar numa mesa proprietária. São os clientes dos donos do escritório, normalmente escritórios grandes, né, de antigos, têm isso. Isso pode te ajudar a construir a sua carteira. Entretanto, você não vai ter o mesmo repasse do que um assessor pleno, um assessor sênior. Porque não existe almoço grátis. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. Em muitos casos, os escritórios também oferecem uma ajuda de custo. R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, dependendo do teu perfil, para que você consiga performar naquele período ali de uma maneira mais tranquila. Mas lembre-se, é uma ajuda. Não é nada que vai durar. Então você tem que ter isso em mente. Mas se você é profissional júnior, essa pode ser uma boa opção. Mas se você é um profissional experiente, com uma carreira anterior consolidada, possivelmente faz mais sentido você escolher um escritório que te ofereça um programa de partnership consolidado. Porque nesse mercado de assessoria de investimentos, relacionamento é ouro. E um escritório que te ofereça um partnership vai te ajudar a decolar essa carreira muito mais rápido. Seja você um profissional júnior ou um profissional experiente, pese a estrutura de apoio também na hora da escolha. Líderes comerciais, suportes operacionais e especialistas de produtos, eles te ajudam a fechar mais negócios, além de alavancar o seu aprendizado também. E esse é o nosso terceiro tópico, as áreas de suporte. Será que elas realmente ajudam? Imagine a seguinte situação. O seu cliente fala de uma ação porque um amigo dele trabalha nessa empresa e ele acredita que essa ação vai ser a próxima sensação da bolsa. O que você faz? Você vai buscar a informação na internet ou você chama o teu operador de renda variável para uma reunião, você, o cliente e ele? Se você vai buscar a informação na internet, tudo bem. Em certos momentos você vai precisar fazer isso mesmo. Porém, a entrega de valor de serviço para o teu cliente ela vai ser muito menor. Ao passo que se você marca essa reunião, você, seu cliente, vão aprender bastante com o que o operador de renda variável tem a trazer. E você vai encantar mais o cliente, porque você está mostrando para ele que a sua empresa tem estrutura. Então sim, as áreas de suporte elas ajudam bastante. O principal ponto que você tem que compreender é que o cliente compra o assessor em primeira instância. E o assessor oferece soluções. E um dos responsáveis pelas soluções são os especialistas. Chame os especialistas para participar do seu cliente, para aumentar o encantamento com o seu cliente
e o seu cliente vai ter cada vez mais confiança no seu trabalho e vai ser cada vez mais fiel à sua assessoria. O próximo tópico, ainda no assunto de áreas de suporte, é sobre o Morning Call. Morning Call é aquele resumo de informações sobre o mercado financeiro que os escritórios mandam, que pode ser em áudio, pode ser em vídeo, pode ser em texto. E o Morning Call ele é uma poderosa ferramenta de engajamento. Porém, existe a maneira certa e a maneira errada de usar o Morning Call. A maneira errada de usar o Morning Call pode parecer brincadeira, mas é verdade. Tem assessor que manda o Morning Call por força do hábito. Ele não lê o Morning Call. Então, como você vai capitalizar alguma coisa se você nem sabe do que se trata? Primeiro passo é ler o Morning Call. E depois de ler o Morning Call, o que o assessor que quer gerar negócio faz? Ele identifica as oportunidades para a base geral de clientes e identifica também oportunidades específicas, porque nem todo cliente é igual. Ainda sobre esse assunto, vou te dar 3 dicas para que você use a ferramenta da melhor forma possível. Encaminhe o Morning Call para a sua lista de transmissão. Os seus clientes precisam saber das informações que acontecem no dia a dia. Segundo, grave um áudio ou um vídeo relacionando as notícias do Morning Call ao que seu cliente tem na carteira ou o que ele tem interesse em investir. Por exemplo, se teu cliente tem Petrobras na carteira e no Morning Call tem uma notícia sobre Petrobras, vale a pena você gravar um áudio ou um vídeo sobre isso. E por fim, use o Morning Call como reforço para as propostas que já foram enviadas. Por exemplo, saiu uma notícia de infraestrutura e você tinha encaminhado para o cliente uma debênture de infraestrutura. Esse pode ser um incentivo ideal para que o teu cliente feche negócio com você. O quinto ponto desse vídeo é extremamente importante. Como qualificar os leads? Como fazer para acessar aquele cliente com patrimônio relevante? É um processo que eu priorizaria, porque ele é um dos mais fundamentais. E para mim, o segredo disso está em acessar o seu círculo de influência de maneira profissional. Talvez você esteja se perguntando o que é acessar o círculo de influência de maneira profissional. E eu vou te dizer. Nós, assessores de investimentos, temos a tendência a minimizar nossa profissão. Usamos muita informalidade quando falamos de negócios. O uso de diminutivos é um sintoma claro disso. A maneira profissional é usar o melhor argumento, na forma correta e no tempo certo, para que teu cliente te veja como referência. Não chame aquele teu amigo que tem potencial para ser investidor para bater um papinho. Chame ele para conversar sobre uma boa oportunidade de ajudá-lo a ter uma vida financeira melhor. A forma faz toda a diferença. Mapeie o público-alvo de interesse do assessor de investimentos, que normalmente são médicos, advogados e empresários, e aborde-os usando as técnicas de assessoria comercial, como, por exemplo, a escuta empática, o método SPIN e a diferenciação. E durante as reuniões periódicas com seus clientes, peça indicação de maneira formalizada e deixe claro para o seu cliente que a indicação é a única maneira da sua carreira de assessor de investimentos crescer e você conseguir mostrar o seu serviço para mais pessoas. Então, resumindo, mapeie, aborde, peça indicação e repita. Se você ainda tem dúvidas de como começar na assessoria, deixa aqui nos comentários, porque inclusive eu posso gravar um outro vídeo para responder essa sua pergunta. Aqui em cima eu deixo um vídeo sobre os 5 principais erros que todo assessor iniciante comete. Você evitando esses erros, eu tenho certeza que a sua carreira vai decolar muito mais rápido.